Om Stapakaya cha Namasya Sarvadharma Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos e vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, com alegria damos início a mais um vídeo da série O Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. O Sri Ramakrishna Katha é lido nesta série. Este maravilhoso livro que foi escrito por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Sri Ramakrishna Paramahansa, que conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886, e ali no início do século XX já começou a fazer publicações deste apanhado de reuniões com Thakur. Depois, nos anos 30, se tornou o livro Sri Ramakrishna Katha, escrito em 5 volumes na língua bengali, que deu base para que nos anos 50 Swami Nikhilananda, em Nova York, editasse, publicasse uma versão, uma tradução para o inglês, uma adaptação desse livro, chamado The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, tão conhecido. Também do Sri Ramakrishna Katha surgiram os Ditos de Ramakrishna, escritos por Max Miller, e incontáveis outros modos de recolhimento desse ensinamento espiritual, como o ensinamento de Sri Ramakrishna, publicado aqui na América do Sul por Swami Vijayananda, ensinamento espiritual, né, chamado esse livro, e tantos outros cotes de passagens do Sri Ramakrishna Katha. Nós estamos aqui nesse canal lendo a publicação que foi feita em inglês do Sri Ramakrishna Katha a partir do ano de 2011, publicados os volumes incompletos deste maravilhoso livro em inglês. Então estamos fazendo a tradução disso para o português aqui, lendo. Mas aqueles que têm, né, os exemplares do Evangelho de Sri Ramakrishna em casa podem com certa facilidade encontrar essas leituras, porque ao início de cada sessão aqui eu digo a data, né, que se realizou a sessão que eu vou ler, como hoje, por exemplo, né. Temos aqui que estamos continuando o volume 2 da sessão 16 do Katha, mas no Sri Ramakrishna Katha, no Evangelho de Sri Ramakrishna vai estar em outra formatação. Vocês vão encontrar a reunião do dia 28 de setembro de 1884, né? Então é possível acompanhar assim. É claro que existem algumas diferenças de tradução, existem algumas omissões no The Gospel of Sri Ramakrishna, né? Sobretudo de comentários do próprio Mahendranath Gupta e certas escolhas, né, de palavras e de maneiras de formatar o livro. Mas o conteúdo essencial é o mesmo, sem dúvida nenhuma. Então aqui e ali nós vamos ter essas pequenas diferenças, mas nada tão significativo a ponto que não possa permitir que aquele que tenha o Evangelho de Sri Ramakrishna em casa não se beneficie profundamente desta literatura incrível. Então, meus amigos, continuamos aqui, não é? Estamos nesse episódio, se não me engano, 89 dessa leitura do Sri Ramakrishna Katha. Já completamos aqui o primeiro volume inteiro, estamos no segundo, e assim vamos seguindo. Como eu já disse aqui em outra oportunidade, o terceiro volume do Sri Ramakrishna Katha contém incontáveis repetições de edições de sessões que foram postadas literalmente igual no primeiro volume, no segundo volume. Então quando for fazer, se Deus permitir, a leitura do terceiro volume do Sri Ramakrishna Katha, evidentemente que eu não vou fazer essas leituras repetidas, vou procurar aquilo que não foi lido ainda. Essa é uma das características, né, que no Evangelho de Sri Ramakrishna foi melhorado, foi retirar essas repetições integrais, né? Muito bem, meus amigos, então estamos aqui reunidos para esta sessão. Na anterior terminávamos com Sri Ramakrishna falando a respeito das diferenças entre as pessoas, né, características das pessoas, e Sri Ramakrishna dizia que Sukadeva Goswami, o narrador do Bhagavad Purana,
era um Brahmarshi, que ele não era um Jnani. Ele era a própria manifestação de Jnana. O que é um Jnani? Aquele que alcançou o Jnana, sabedoria espiritual, através de práticas e disciplinas religiosas. Sukadeva era a personificação de Jnana. Em outras palavras, um depósito de Jnana. Ele se tornou um Jnani sem esforço, não pela prática de disciplinas espirituais. Então dizia, né, enquanto conversa, Sri Ramakrishna retorna ao seu estado natural. Porque de tempos em tempos Thakur entrava em êxtases espirituais em virtude da emoção, da bhava promovida pelas canções. Então agora ele poderá conversar com os devotos. Contudo, ele pede para Kedar cantar. E foi assim que terminamos a sessão passada e vamos continuar daqui. A primeira das canções que Kedar canta é a seguinte: ó amigo, como posso lhe dizer o que está em minha mente? É proibido falar. Sem um amigo verdadeiro e compreensivo, não posso sobreviver. O homem que consegue conhecer a mente de alguém pode entendê-la. Ele é facilmente reconhecido. Existe apenas uma ou duas pessoas assim. Tal pessoa está repleta de bhava, fica absorta em alegria e vai e vem em curso da correnteza. E aí continua a canção, e a canção não é completamente colocada aqui. Mas ela fala a respeito disso, né? Como apenas alguém que tem a experiência profunda do conhecimento de Deus pode conhecer o que um outro conhecedor de Deus experimenta. Então não é possível transmitir isso em palavras para todos. E ao mesmo tempo é muito precioso, né, quando um devoto dessa estatura encontra outro igual. O que é sempre raro. A segunda música diz o seguinte: a onda de amor de Gauranga, né, de Chaitanya Mahaprabhu, tocou o meu corpo. Por seu trovão, todos os hereges são esmagados e o universo submerge. Sinto que a minha mente deve permanecer absorta na divindade. O crocodilo do amor intenso de Gauranga, semelhante à lua, me engoliu, ó meu amigo. Existe algum amigo de verdade que conheça minha miséria, que possa me tirar de lá segurando minha mão? E aqui a questão é o arrebatamento da devoção profunda, o arrebatamento desse estado, né, de puro bhakti. E está falando a respeito de alguém que foi tocado para essa devoção de Chaitanya, que é extremamente presente, né, em todo o Sri Ramakrishna Katharita, essas constantes referências a Chaitanya. Existe apenas um segmento dos Vedas que considera Chaitanya Mahaprabhu encarnação divina. Este é a escola do Gaudiya Vaishnavismo, a escola de Chaitanya, a escola dos seus Goswamis. Nós conhecemos aqui no Ocidente pelo movimento chamado Hare Krishna, movimento da consciência de Krishna, né? Evidentemente que o movimento da consciência de Krishna que chegou aqui para o Ocidente é apenas um segmento desta escola vedântica. E Sri Ramakrishna é a personalidade espiritual mais conhecida que fora do movimento Gaudiya reconhece Gauranga como divino. É o único. Eu não conheço nenhuma outra escola, nenhum outro grande, né, personagem assim que represente uma outra via vedântica que reconheça Sri Chaitanya como Avatara. Então isso diz bastante a respeito do comprometimento de Sri Ramakrishna com o Vedanta devocional da linha Acintya Beda Beda. Sumita Pasyananda, um grande erudito, foi vice-presidente da ordem durante muitos anos e um grande defensor da tradição purânica dentro da ordem Missão Ramakrishna. Ele dizia que, por exemplo, o Bhagavad Purana não poderia ser lido, ser compreendido sem uma compreensão Abeda Beda, ou seja, de inconcebível diferença e semelhança, né, entre a alma e Deus, ou seja, uma eterna separação e ao mesmo tempo proximidade. O ensino de Sri Ramakrishna é sobre isso. Sim, Sri Ramakrishna é sobre que nós somos diferentes de Deus, mas nós somos todo dele. Deus é tudo nosso, mas ele e nós somos separados porque isso permite, inclusive, Bhakti. Ao contrário do que tenta empurrar goela abaixo das pessoas, aqueles que tentam traduzir Sri Ramakrishna como Advaitin, que evidentemente é um absurdo sem tamanho,
O ensinamento de Sri Ramakrishna é tudo ele Bhakti. E é Bhakti nesse sentido profundamente Beda-Beda, na qual temos semelhança e diferença inconcebíveis e eternas. Sempre seremos Bhaktas. Sempre seremos relacionados com Deus. Podemos ser indiferentes a Deus, mas Deus lá e a gente aqui, ainda que nós estejamos em Deus e Deus esteja em nós. Esse caráter paradoxal divino, paradoxal e inconcebível, é a característica do ensino das escolas krishnaitas, digamos assim, não é? Escolas de Nirbhaka, de Vallabha e de Chaitanya e de Sri Ramakrishna Paramahansa. Ok? Swami Medananda, um moderno Swami da ordem de Sri Ramakrishna, defende que Sri Ramakrishna tem uma escola própria, a qual esse Swami caracteriza como Vijnana Vedanta. É também respeitável esse ponto de vista, sem dúvida, mas esse tal Vijnana Vedanta de Sri Ramakrishna contém os elementos do Gaudiya Vaishnavismo muito acentuados e também das escolas de Nirbhaka e Vallabha, sem dúvida nenhuma, que são um pouco consideradas assim. Nós acabamos considerando, né, aqui no Ocidente, sobretudo por causa do nosso ateísmo horroroso, o Vedanta de Shankara é o que mais predomina, é o que as pessoas acham que é a única coisa que existe. Mas nas escolas devocionais, nós temos um grande prestígio de Ramanujacharya, do Vishishta-Dvaita Vedanta, e em escala menor, bem menor, mas também reconhecido assim, Madhvacharya, com o seu realismo vedântico ou dualismo vedântico. Mas essas escolas de Nirbhaka e Vallabha e a escola de Chaitanya são muito importantes, né? E são muito conciliadas com o ensino de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna você vai encontrar completa conformação com as escolas vedânticas, não com Dvaita. Com Dvaita a diferença é absurda, é abissal, é inconcebível diferença. Não igualdade, só diferença. Não inconcebível, totalmente concebível, é incomensurável diferença, né? Ainda assim, lamentavelmente, a ordem de Sri Ramakrishna insiste muito em propagar os paradigmas do Advaita Vedanta, o que prejudica bastante, a despeito de todos os méritos incríveis da ordem de Sri Ramakrishna e da pureza e legitimidade, né, moral incontestável dos seus swamis. Mas o discurso Advaita que eles ensinam sistematicamente seca e mata a devoção. Então é uma maneira assim de você atrapalhar, né, a mensagem de Sri Ramakrishna, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Continuando as músicas. Música 3, que foi cantada por Kedar. Aquele que não reconhece a deficiência do amor. E reticências porque são músicas que já foram conhecidas e tudo mais. Então, o texto, mesmo aqui no vasto Katanalita, deu uma cortada. Após os cânticos, Thakur conversa novamente com os devotos. O sobrinho de Keshab Sen, Nandalal, está presente. Ele está sentado ao lado de Thakur, juntamente com um ou dois amigos Brahman. Sri Ramakrishna diz para Vijay Krishna Goswami e outros: alguém trouxe uma garrafa de vinho, eu tentei tocá-la, mas não consegui. E Vijay diz: claro que aqui não é a garrafa de vinho literal, né? É uma menção a essa canção, ou seja, quando você está embriagado do amor divino, você não pensa no vinho mundano. Sri Ramakrishna explica isso, né? Quando alguém desfruta de um estado de espírito divino, já está embriagado. Não precisa beber vinho. O Charanita, o Charananita, ou seja, o néctar dos pés de lótus da mãe, embriaga exatamente como se eu tivesse bebido 5 garrafas de vinho. Ou seja, o néctar dos pés de lótus de Deus é o elemento embriagador, inebriante, né? E aqui, como eu já disse algumas vezes, é aquela similaridade com a literatura dos esotéricos, sufis muçulmanos, né? Que falavam muito de taverna, falavam muito de vinho, falavam muito de bebedeira. Evidentemente que os muçulmanos não bebem vinho, não vão a tavernas, né? Beber vinho. Mas a brincadeira, a provocação era essa, né? Que eles saíam da ortodoxia, da forma, para se tornar completamente embriagados no amor por Deus. Então, Sri Ramakrishna faz o mesmo tipo de alusão, né?
porque também é tema dos menestréis, né? Que Sri Ramakrishna muito, né, passa por isso, né? A literatura purânica, os cânticos e toda a sua linguagem, né, é dessa linha. Os estados de um jnani e de um devoto descritos, regras que regem a alimentação do jnani e do devoto. Subtítulo. Sri Ramakrishna diz: nesse estado nem sempre é possível ingerir todos os tipos de alimentos, no estado de embriaguez divina, ok? Naren, o jovem Swami Vivekananda, aqui diz: em matéria de bebida e comida, o melhor é aquilo que o acaso traz. Essa é a mentalidade de Naren, né? Sri Ramakrishna diz: é verdade em relação a um estado mental específico. Para um jnani, nada é proibido. Segundo o Gita, o jnani não come, apenas faz uma oferenda à sua Kundalini. Isso não se aplica ao devoto. Agora, o meu humor é tal que eu não consigo comer, a menos que um Brahmini me dê boga. Boga que é comida oferecida à divindade. Antes, meu estado de espírito era tal que eu gostava de inalar o cheiro de cadáveres queimados do outro lado do Dakshinewar. Agora, não consigo comer a comida oferecida por todos. Muita informação, então precisamos explicar aqui. Sri Ramakrishna está dizendo, né? Estava falando primeiro da embriaguez divina. Estou no estado de embriaguez divina. Embriaguez dos pés de lótus da mãe. Então ele diz, quando você está nesse estado de embriaguez divina, você não pode comer todo tipo de alimento. Por quê? Porque você rejeita. E aí Naren, que é o homem moderno, o homem seco, o homem, né, da impessoalidade, né? E isso marca-se, inclusive na ordem de Sri Ramakrishna, no Bhagavad Swami Vivekananda, vai dizer assim, não, a comida boa, a bebida boa é aquela que vem até você. Claro, porque Naren é preocupado com o mundo, ele é preocupado com a fome, com a miséria, com os problemas sociais, com essas coisas, né, que sempre existirão, ele é preocupado com isso. E Sri Ramakrishna diz para ele o seguinte, é verdade. No estado mental do jnani, aquele que diz, na verdade tudo é uma substância transitória e não é a verdadeira essência, que é Brahman, é verdade. Qual é a diferença de comida sátrica e comida não sátrica? Se tudo é uma forma, uma expressão da transitoriedade. Mas o devoto, aí ele diz, né, no Gita diz que o jnani compreende que tudo é sacrificial ao fogo interno. Ou seja, não existe exatamente uma comida sátrica ou uma comida não sátrica, porque a mentalidade dele, isso verdadeiramente se alcançou esse estado, né? Não percebe mais as coisas em suas espécies. Como vamos ver, muitas vezes, né? Sri Ramakrishna diz, né? É como aquela pessoa que está com a mão cortada sangrando e diz, não está sangrando. É muito difícil, né, você lidar com essa idealização que tudo é átomo, né? Tem um elefante e tem um rato, né? Põe o elefante no seu bolso agora, ele é só átomo, né? Não dá. É diferente, né? Então, Sri Ramakrishna diz, o devoto não. O devoto, ele precisa comer, sim, a comida prescrita. A comida sátrica, né? Ele diz, né, no estado que eu estou, atual, o estado final de Sri Ramakrishna, o estado de Jagat Guru, quando ele professa esse Katanita, quando ele ensina a todos nós, o Sri Ramakrishna que é conhecido por todos, o Sri Ramakrishna que deveria ser a instrução da ordem de São Ramakrishna, o Sri Ramakrishna que foi dado ao mundo conhecer, esse Sri Ramakrishna diz, o meu estado atual do devoto. Então ele só comia a comida oferecida à divindade, ou seja, o boga, o desfrute, a comida comum oferecida a Deus, que volta como praçada. Mas ele disse, em outro estado da vida dele, lá no passado, quando ele teve uma professora espiritual que era uma Vaishnava de práticas tântricas, ou seja, era uma Vaishnava, ou seja, uma devota de Vishnu, que viu que Sri Ramakrishna era a encarnação de Chaitanya e de Nityananda ao mesmo tempo, ela ensinava para Sri Ramakrishna as práticas tântricas, no sentido de que? De fazer com que ele superasse qualquer atamento da Prakriti, e nessas práticas, por exemplo, estava meditar nos campos de cremação. O que é visto como completamente heterodoxo para o pensamento ortodoxo e purânico.
Os tantras escapam disso. Escapam muito mais. Sri Ramakrishna disse, as coisas que escapam muito mais do que isso, como a imoralidade sexual, ele nunca participou. E ele desaconselhava profundamente essa metodologia tântrica. Desconsiderava e recomendava evitar. Mas ele experimentou uma certa parte disso, dentre as quais estava a meditação nos campos de cremação. Por que eles meditam no campo de cremação? Por que isso? Para perceber que a transitoriedade do vivo e do morto é apenas uma ilusão. O destemor perante a transitoriedade, né? Então Sri Ramakrishna teve essa fase, mas ele disse, agora eu não posso mais. Agora eu não posso mais. Aí ele diz, não consigo comer a comida oferecida por todos. Uma característica. E ele vai explicar isso. Por quê? Porque o devoto, ele vai receber a comida de devotos. Esse é o estado de Sri Ramakrishna. Ele diz que no passado não foi assim. Nas várias fases que Sri Ramakrishna teve, ok? Então ele explica. Embora eu não possa comer tudo, de vez em quando como. Uma vez me levaram ao teatro de Keshab Sen, em Nava Vrindava. Lá me serviram lutes e um curry temperado com pimentas secas. Eu não sei se foi um lavadeiro ou um barbeiro que me trouxe a comida. Todos riem. Eu comi com vontade. Rakal me pediu para não comer tanto. Ou seja, o curry, né? E temperado com pimentas secas foi lavado por um lavadeiro ou barbeiro, Thakur não sabe dizer. Essas pessoas não são brahmanes, eles são shudras. Um brahmane não come comida de shudra. Um brahmane só come comida oferecida por um brahmane. Mas Sri Ramakrishna comeu. Aí ele diz para Naren, você, Naren, terá sucesso agora, porque você está nisso e também naquilo. Você pode comer de tudo agora. Ou seja, anteriormente ele falava sobre isso, né, na sessão passada, né? Naquelas pessoas que estão no meio do caminho. Eles estão muito interessados no mundo, estão interessados em espiritualidade. Então, a pessoa que tem essa mentalidade não vai ter esse tipo de dificuldade, não é? Aos devotos, Sri Ramakrishna diz, abençoado é o homem que se sente atraído pelo Senhor, mesmo que coma carne de porco. Por outro lado, que vergonha para aquele que se apega à luxúria e à ganância, mesmo que coma a vishya. A vishya é uma comida sátvica, uma mistura de arroz com manteiga clarificada, com ghee, oferecida, né? Para a divindade. Comida ideal para o devoto. Mas ele diz, Thakur, se você está pensando em luxúria e ganância, em coisas negativas, coisas tamásicas, não só luxúria e ganância, Thakur falou luxúria e ganância, mas há outros pensamentos, ok? E a gente pensa muito em luxúria e ganância, que são essenciais, assim, mas tem outras coisas. É pior do que aquele que, pensando profundamente no Senhor, come carne de porco. Veja aqui, como Sri Ramakrishna disse aos devotos, não com nenhum medo aqui de ferir a sensibilidade dos devotos, estava querendo orientar para o destino certo. Há algum tempo atrás, eu lembro que eu estava preparando a minha comida, comida sátrica, mas eu estava com um pensamento muito longe de ideias sátricas, pensamentos negativos. Não importa aqui, mas eu digo, não é só luxúria e ganância. Há outras coisas que são negativas. Coisas vis. E eu estava distraído da prática de pensar em Deus quando preparei o alimento. E fui ofertar diante de Thakur, diante de Nityananda e de Gauranga aquele alimento. Você sabe, né? Quando você tem, por exemplo, né, Sri Ramakrishna, Nityananda Prabhu, Chaitanya, são expressões, são personalidades espirituais benevolentes que reconhecem a nossa limitação e aceitam tudo. Então, são ideais para pessoas assim, né, claudicantes. Então eu fui oferecer o meu alimento, mas eu percebi na hora que estava falando a respeito disso,
que o meu pensamento não era puro, e aquele prato que eu estava com aquelas... E um prato cheio, ok? Bonito, eu estava com muita fome. Voou, se espatifou, e onde fica o altar, fica muitos livros, foi uma sujeirada, foi um horror. Quebrados, a comida desperdiçada, sujei livros, estante, não sujei o altar. O altar não foi tocado, mas o chão foi tudo muito sujo, tudo, enfim, prejuízo, cortei minha mão. Embora eu não tenha visto o corte, mas ela estava sangrada. E eu sei que eu percebi. Claro que alguém pode pensar assim, não, escorregou da sua mão, você estava com a mão tremendo, o prato estava cheio. Eu sei que para mim ficou muito notório que, sim, Sri Ramakrishna, Chaitanya, Nityananda podem receber um alimento que não é perfeitamente sátivico, porque são muito benevolentes. Porque estão para recolher esses caídos, né? Sri Ramakrishna recebia pessoas das mentalidades mais variadas, né? Muitos desses secularistas estavam lá ao lado de Sri Ramakrishna, e Sri Ramakrishna falava amorosamente com todos. Mas isso não significa dizer que a gente deve negligenciar a nossa vontade de ao menos alcançar um estado de devoção. Insinceridade não. Sri Ramakrishna coloca isso, né? Servirás é a austeridade desta época. Então, para mim, serviu como um ato amoroso de dizer assim, olha, não precisa trazer esse alimento temperado com a sua tamasidade, não. Não é sobre a espécie exatamente. Não é se tem peixe, se tem ervilha, se tem carne, se tem tofu. Você entende isso? Então você preparou um prato com tofu, com arroz, com ghee, com alface, com tomate. São coisas sátíricas. Mas o seu coração de preparação daquele alimento estava pensando em coisas horrorosas. Será possível que essa comida é sátírica ainda assim? Entende? Entende o ponto? Então é muito, muito claro isso, né? Então Sri Ramakrishna está esclarecendo esse ponto. Muito bem. Sua história anterior, Brahmadiana e perda da distinção de casta após o primeiro estado de intoxicação por Deus. Jornada para Kamarpukur, Dani, a esposa do ferreiro, o pai de Ranlal, a iniciação em nome de Allah por meio de Govinda Rei. Thakur diz: eu tinha vontade de comer lentilhas na casa de um ferreiro. Desde criança ouvia que os ferreiros diziam que os brahmanes não sabiam cozinhar, então eu fui comer na casa deles. Mas havia o cheiro de ferraria. Todos riam. Recebi o mantra sagrado de Allah de Govinda Rai. Ele cozinhou arroz com cebola no kunti. Eu comi um pouco. Eu comi vegetais cozidos na casa de jardim de Baranagore e de Mani Malik, que era devoto cristão. Mas depois desenvolvi uma certa aversão a isso. Quando fui à minha aldeia natal, em Kamarpukur, o pai de Ranlal ficou com medo de que eu fosse comer em toda e qualquer casa. Ele temia que eu fosse declarado um pária e por isso não pude ficar muito tempo na aldeia. Eu voltei. Veja, Sri Ramakrishna tinha essa liberalidade tão grande de receber o alimento de todos. Desses fora de casta, ok? Não brahmanes. De muçulmanos, de cristãos. E isso para os hindus ortodoxos, para os brahmanes, era nojento, era repugnante. E olhavam para Sri Ramakrishna como se ele estivesse perdendo a sua condição. Sri Saradadev, nós temos, né, nas muitas reminiscências dos devotos de Sri Saradadev, isso, Sri Saradadev não tinha também, claro, né, discípulo de Sri Ramakrishna, seguia tudo o que ele ensinou, vivia como ele ensinou viver. Também não tinha isso, e as companheiras dela, que eram brahmanes, mulheres brahmanes, diziam: ah, você perdeu a sua condição de brahmane, você se degenerou. Por quê? Porque ela estava recebendo de repente o alimento de uma pessoa de uma outra casta e coisas assim. A maneira como ela recebeu amorosamente, né, as devotas ocidentais de Swami Vivekananda. O preconceito é muito grande, né? A gente não tem muita noção dessas coisas, né? E a gente não entende às vezes muito, né? Como era hierarquizada, né? Estratificada, segregada, separada essa sociedade por causa da ortodoxia,
ortodoxia bramânica, ortodoxia hindu. E Sri Ramakrishna foi sempre um escandalizador disso. Assim como Chaitanya Deva. A grande questão com Sri Chaitanya é que ele levou a ideia de cantar os santos nomes de Deus para todos. Naquela sua bengala, naquela sua região mesma, né? De dominação muçulmana, muitos muçulmanos. Então, muitas pessoas de várias castas, de várias classes, e não tinha isso. O devoto não tem casta. Esse é o ensinamento de Bhakti, né? Muito bem. Conduta correta de acordo com os Vedas, os Puranas e os Tantras. Os Vedas e os Puranas falam de conduta correta. O que os Vedas e os Puranas proíbem é, no entanto, recomendado nos Tantras como bom. Por quais estados espirituais eu passei. Eu abria bem a boca como se ela tocasse o céu e o mundo inteiro. Eu dizia, mãe, como se estivesse puxando a mãe para dentro, assim como os peixes são puxados pela rede. Isso é inspirado numa canção que ele vai cantar aqui agora. Primeiro ponto era esse, né? Os Vedas e os Puranas têm uma série de elementos definidos como morais e imorais, o correto, o certo, o tabu, o estabelecido, o que não pode ser feito. E geralmente os tantras vão no sentido contrário disso, né? Sri Ramakrishna aponta para isso algumas vezes. E ele dizia que um desses estados espirituais, né, ele estava nesse humor, né, de se unir a Kali. E a música dizia assim: Kali, vou devorar-te desta vez. Tu que tens compaixão pelos humildes, certamente te devorarei. Embora eu diga que te comerei, ainda assim não te levarei ao meu estômago. Em vez disso, farei com que você se sente no lótus do meu coração, onde eu o adorarei com meu coração. Eu nasci sob a constelação de Ganda Yoga, a estrela do mal. A criança que nasce sob a constelação de Ganda Yoga come sua própria mãe. Desta vez, ou você me comerá, ou eu te devorarei, e assim os dois se tornarão um. Esse comer aqui, né, é o tornar-se, né, abarcado pela divina mãe, pela mãe divina, que é a Prakriti, que é a Shakti, que é a natureza. Isso é uma canção nesse espírito, né? Você se tornou completamente imerso na mãe. A criança que nasce sob essa orientação é o devoto da mãe. Desta vez, ou você me comerá, ou eu te devorarei. Assim os dois se tornarão um. Ou seja, vai haver um tipo de estado completo, né, de unidade, no qual não existirá mais a separação. Eu vou untar minhas mãos, rosto e outras partes do corpo com preto é a cor de Kali, né? Como me ama o Deus da morte. Vier e me amarrar firmemente, esfregarei seu rosto com Kali. Kali em dois sentidos, né? A mãe divina e a decadência da era de Kali. Se você diz que terei problemas com Kala, que é o tempo, por comer Kali, a natureza, eu lhe digo que não tenho medo disso. Eu desafiarei o tempo, enquanto pronuncio o nome de Kali. Comerei os vegetais das Dakinis e das Yoginis, ou seja, os seres malévolos. Eu arrancarei delas o cordão de crânios e farei um caldo azedo com eles, ou seja, um completo destemor perante a morte, perante as maldições. Eu os farei entender bem que sou o Ram Prasad, é o autor da canção, ok? O filho de Kali. Seja que isso signifique disciplinas espirituais ou traga a morte do corpo, seja o que for, certamente eu farei. Eu estava como um louco. Esta loucura resulta de um anseio profundo. Ou seja, tudo isso aqui é uma canção, né? Sri Ramakrishna está explanando esse estado, né? Esse estado de completa imersão no divino. Narayana, então, canta: mãe, deixa-me louco com teu amor. Que necessidade há de conhecimento ou razão? Enquanto ouve a música, Sri Ramakrishna entra novamente em Samadhi. Ao descer do Samadhi, ele assume o humor de Girirani e canta a canção de Agamani. Girirani diz: moradores deste lugar, minha alma chegou, inebriado por intenso amor, Thakur canta a canção. São personagens purânicos, personagens do Bhagavata descreve, são rainhas, né? Após a canção,
Sri Ramakrishna diz aos devotos: vejam, é o dia da Mahastami. Então a mãe chegou, uma celebração de Durga. É por isso que sinto uma inspiração divina tão desperta. Kedar diz: Senhor, tu mesmo vieste, não há outra mãe além de ti. Muitos devotos, viam Sri Ramakrishna como a manifestação da mãe divina. Thakur olha em outra direção e começa a cantar a seguinte música de maneira casual: Ó Shaki, onde está aquele por quem estou enlouquecendo? Isso aqui é Radha conversando com uma de suas amigas gopis. Brahma, Vishnu e Shiva juntos quebraram Navadipa como deuses loucos. Eu ouvi outro louco em Vrindavan, que fez de Radha seu rei e está vestido como um policial. Outro sujeito que vi na estrada para Navadipa, carregando seu amor por Radha em seu kamandala, cesto de esmola. Ele vagueia com ela dizendo: aqui está o néctar. Novamente em estado de êxtase, Thakur canta: Tu és o rio de néctar, ó mãe chama, ó mãe negra, Kali. Quem pode sondar teus vários estados de espírito? Enquanto Thakur canta a música, Vijay de repente se levanta e diz: Haribo, Haribo! Intoxicado pela emoção divina, Sri Ramakrishna começa a dançar com ele e outros devotos. Como eu disse, Vijay, que se tornará depois um grande baluarte do Gaudiya Vaishnavismo. Sri Ramakrishna, e que era até aquele momento um membro do Brahmo Samai, conheceu Sri Ramakrishna e foi despertado para a profunda emoção. Sri Ramakrishna com os devotos. Após o canto dos cânticos devocionais, Sri Ramakrishna, Vijay, Narayan e outros devotos sentam-se. Todos os olhares estão fixos em Thakur. Ainda não anoiteceu. Thakur conversa com eles, fazendo perguntas educadas. Kedar junta as mãos e de maneira muito humilde e doce diz algo a Thakur. Naren, Shunilal, Surendra, Han e M, o autor que está narrando isso, e Harish senta-se perto deles. Kedar, muito humildemente para Sri Ramakrishna, diz: como posso me livrar da minha tontura? Sri Ramakrishna carinhosamente diz: acontece, eu também tive. Aplique um pouco de óleo de amêndoas, dizem que cura a tontura. Kedar disse: eu farei isso, senhor. Sri Ramakrishna diz para Shunilal: eu digo, irmão, como você está? E Shunilal responde: está tudo bem comigo. Balaram, Babu, Rakal e outros estão bem em Vrindavan. Sri Ramakrishna diz: por que você enviou todo Sandesh? E Shunilal diz: eu acabei de chegar de Vrindavan, senhor. Então trouxe, É um alimento. Shunilal acompanhou Balaram a Vrindavan. Ficou lá por vários meses. Terminadas as férias, ele está de volta a Calcutá. Sri Ramakrishna diz para Harish: espere alguns dias antes de ir para Dakshinewar. Você adoeceu lá. O mesmo pode acontecer novamente. Carinhosamente para Narayan, ele diz: venha sentar-se perto de mim. Venha a Dakshinewar amanhã e faça sua refeição lá, apontando para M. Venha com ele. Para M ele diz: o que você diz? E M responde: quer ir a Dakshinewar com Thakur hoje mesmo. Ele fica pensativo. Surendra está lá há muito tempo. Ele foi para casa uma vez, mas voltou e agora está ao lado de Thakur. Surendra bebe bebida alcoólica. Ele costumava beber tanto que Thakur começou a se preocupar com ele. No entanto, Sri Ramakrishna não lhe pediu que parasse de beber completamente. Disse-lhe: olha, Surendra, tudo que beberes, oferece primeiro a Mãe Divina. E toma apenas o suficiente para não ficares tonto e cambalear. Quando mantiveres ativamente a tua mente na Mãe Divina, desenvolverás alguma aversão à bebida. Ela é a fonte, a Karanananda, ou seja, a fonte de embriaguez divina, Quando a alcançares, sentirá uma bem-aventurança natural. Ou seja, Sri Ramakrishna percebe que o Surendra tem alcoolismo. Então o que ele faz? Surendra é um devoto de Kali. Ele diz: então, oferece sua bebida a Kali e bebe só um pouquinho deste passada. Porque para Kali pode, ok? Kali você oferece peixe, você oferece coisas tamásicas. Ok? Então, o que Sri Ramakrishna está tentando fazer? Está tentando fazer com que gradativamente o Surendra se espiritualizasse e nisso ajudasse a combater a sua enfermidade, não é? E a paixão pelas coisas do mundo impede definitivamente a devoção. Então Sri Ramakrishna estava tentando inverter o ciclo, não é? Surendra está de pé ao lado de Sri Ramakrishna. Olhando para ele, Thakur pergunta de repente: você andou bebendo vinho? Ao dizer isso, ele entra em êxtase. O vinho aqui, o vinho da devoção.
Está anoitecendo. Ao recuperar um pouco de consciência externa, Thakur repete o nome da Mãe Divina e começa a cantar alegremente. A Mãe está sempre perdida no êxtase da alegria da companhia de Shiva. Embora embriagada de néctar, ela cambaleia, mas não cai. Ela está ereta no seio de Shiva e a terra treme sob seus passos. Mais do que loucos, ambos são indiferentes ao medo e à vergonha. Sri Ramakrishna serve no templo de Kali. Kali é uma consorte, né? É uma manifestação de Durga, uma consorte de Shiva. Sempre digo que Sri Ramakrishna tem uma espiritualidade profundamente Vaishnava e as pessoas podem dizer assim, mas se é devoto de Kali, está falando de Shiva. Kali, Durga, Shiva são extremamente considerados pelos Vaishnavas. Extremamente considerados. Ok? Uma compreensão perfeita do Srimad Bhagavatam não compreende a diferença de Vishnu e Shiva. Um e outro, né, expressam a mesma glória. Já está, os Vaishnavas, né, dizem, né, Shiva é o grande Vaishnava, coisas assim. Já está anoitecendo. Sri Ramakrishna pronuncia o nome de Hari, batendo palmas em cada palavra. Ele canta com uma voz doce: Haribo, Haribo, Harimaya, Haribo, Hari, Hari, Haribo. Cante, né? Lembre no nome de Hari. E ele então canta o nome de Rama. Rama, 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 Rama. Só reforçando, né? O que eu estava dizendo aqui. Oração de Sri Ramakrishna como orar. Agora Thakur ora. Ora, Rama, eu estou sem bhajan, sem sadhan, sem austeridade, sem devoção, sem bhakti, sem adoração ritualística. Eu me refugio em ti, ó Rama. Em ti eu me refugio. Eu não quero confortos materiais, ó Rama, nem estima mundana, nem os 8 poderes ocultos, nem mesmo sem poderes ocultos, ó Rama. Eu me refugio em ti, teu refúgio somente, ó Rama. Concede-me apenas que eu possa desenvolver amor puro pelos teus pés de lótus, ó Rama, e que nunca seja iludido por tua maia que encanta o mundo. Rama, meu refúgio. Isso é uma oração de Sri Ramakrishna. Isso não foi uma canção, isso foi uma oração de Sri Ramakrishna. Sabe quando temos assim, como orar? Perspectiva do Evangelho, né? O Pai Nosso. O Pai Nosso é uma indicação teológica do que Jesus ensina. Esta oração é uma inclinação, uma orientação teológica de qual é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Refúgio completo no Senhor dos devotos. Esse é o Vedanta de Sri Ramakrishna. Qual é o Vedanta de Sri Ramakrishna? É esse. Tem as sociedades de Vedanta. Se elas são sociedades de Vedanta da Ordem de São Ramakrishna, o Vedanta é esse. Não é outro. Não é verdade? Ou estaria Sri Ramakrishna fazendo uma oração de mentirinha? Fazendo uma oração em estado de ignorância? Será que é isso? Não. Não, né? Enquanto Sri Ramakrishna ora dessa forma, os olhos de todos se fixam nele. Ao ouvir a sua voz compassiva, muitos devotos derramam lágrimas. Han está por perto. Sri Ramakrishna diz para Han: Han, onde você estava? E Han diz: Senhor, eu estava lá em cima. E Han estava lá em cima preparando um banquete para Thakur e os devotos. Sri Ramakrishna, sorrindo para Han, diz: Não é melhor ficar em um nível mais baixo do que subir? A água se acumula em terrenos baixos, mas flui em níveis mais altos. Aqui, e Han rindo diz: É verdade, senhor. Engraçado, né? Porque essa fala de Sri Ramakrishna, né? Não é melhor ficar em um nível mais baixo do que subir, a água se acumula em terrenos mais baixos, geralmente é um cote, né? Para expressar a importância da humildade. Mas aqui Sri Ramakrishna está falando com Han o mesmo que o Senhor Jesus falaria para Maria, para Marta, e diria: Ó Marta, Marta, você é sempre tão ocupada. Maria está aqui aproveitando melhor, está sentada aos meus pés. A mesma coisa. Han está cuidando do banquete, está cuidando do alimento, está cuidando do festival, mas Thakur diz: você poderia estar aqui, sentado comigo, ouvindo, aproveitando. Não é exatamente a mesma coisa? Né? Muito bem. Pratos de folhas para o jantar foram colocados no terraço. Ramachandra leva Thakur e os devotos ao terraço. É o Han aqui, ok? E os faz comer fartamente.
Sri Ramakrishna está acompanhado por Niranjan, que depois será um Swami da Ordem de Sri Ramakrishna, um dos santos, né, devotos, discípulos diretos de Thakur. Vai à casa de Adar. A mãe do universo, né, Durga, chegou lá. É o dia de Mahastami. Adar havia rezado especialmente para que Thakur estivesse presente, pois somente assim sua adoração seria bem sucedida. É isso, meus amigos. Mais uma sessão completa. Eu espero que vocês tenham gostado. É sempre uma maravilha poder ler esses ensinamentos de Thakur, poder estar nesta sala da alegria, poder, não é, participar desta maravilha. Que esse profundo sentimento de devoção que Sri Ramakrishna nos transmite possa permear todo o nosso coração, nossa mente, e que possamos crescer sempre nesse espírito de anseio por Deus que Thakur materializa. Ok? É isso, meus amigos. Então, até o próximo episódio, que será o episódio número 90, pela graça de Thakur, em que possamos estar aqui reunidos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu.